Olá, Fábio aqui agora para o módulo Redação 5, Estrutura da Conclusão. Vamos lá então dar uma lida? O último parágrafo do texto dissertativo argumentativo é chamado de conclusão. Com o tema já definido, o tema é justamente o assunto sobre o qual vamos falar. O parágrafo de introdução já idealizado pode ser no rascunho, ele ainda não concluído totalmente, ou ele já concluído e você tendo que seguir o seu texto totalmente de acordo com a introdução. E os argumentos explanados, ou seja, os parágrafos de argumentação já elaborados, já escritos. Agora vamos elaborar o parágrafo conclusivo, o parágrafo de conclusão. Bom, para que serve o parágrafo de conclusão? Se você reparar, o texto ele é um total coerente, em que tem o início, o meio e o fim. Este início é a apresentação, é vitrine, é a introdução. Você chega, vou falar sobre isso. O desenvolvimento é justamente a defesa, o corpo, a essência em si do texto, que é no desenvolvimento que você vai defender o seu ponto de vista que você trouxe lá na introdução, na vitrine. E a conclusão é justamente a última parte, é aquilo que é onde você chega e fala. Bom, eu comecei defendendo isso, argumentei aquilo, e isso tudo leva a gente a reafirmar o que foi dito lá em cima, reafirmar aquela minha tese apresentada, aquela minha proposta, a minha defesa. Então, repara, você afirma, defende e reafirma. Essa reafirmação vem com o aspecto de conclusão. Eu afirmo X por causa de Y. Agora, vou reafirmar X tendo em vista que Y confirmou X. Sua função é retomar o tema proposto e o tópico especificado e relembrar os argumentos, trazendo... Então, repara, a conclusão, o parágrafo de conclusão também ele tem uma estrutura. Ele reafirma o que foi defendido lá na introdução. Ele relembra os argumentos, vai retomar de forma também pincelada, assim como na introdução, dos argumentos, e vai trazer uma consequência lógica para reafirmar, para concluir o que foi defendido, trazendo algo novo ou não, trazendo uma conclusão lógica ou às vezes até deixando em aberto. Vamos ver até exemplos de textos que deixam em aberto. Bom, continuando. Uma consequência lógica é evidente que afirme com exatidão e objetividade seu ponto de vista, tentando não deixar margem de dúvidas quanto à validade da sua defesa. Por este motivo, os argumentos precisam ser lógicos e estarem concatenados, justamente com os elos coesivos. Tem que ter a ver os argumentos ligados um ao outro, um completando o outro, fazendo oposição, enfim, as ideias têm que dialogarem entre si, tendo a ver com a tese que veio na introdução e levando a uma conclusão, a um raciocínio lógico. Assim, a conclusão fará sentido e demonstrará sua capacidade de pensamento crítico, já que você defendeu um ponto de vista e soube defendê-lo, soube argumentar a favor ou contra esse seu ponto de vista. Demonstrando, então, sua capacidade cognitiva, ou seja, sua inteligência, e de influência, porque as instituições, hoje, o mundo do trabalho, quer pessoas influentes, pessoas que exerçam liderança, pessoas proativas. Nas provas do Enem, trazendo aqui agora para o Enem, exige-se que se traga uma intervenção prática. Alguns concursos, a maioria dos concursos não necessariamente cobram uma intervenção. O Enem ele exige uma intervenção. O que é essa intervenção? É uma solução para o problema debatido. Ou seja, você não apenas critica e argumenta seu ponto de vista, coisa que você pode fazer geralmente nos concursos públicos mais genéricos. Mas você tem que propor uma solução viável, explicando o que deve ser feito para solucionar o problema apresentado, o problema criticado, quem que deve se responsabilizar por efetivamente realizar essa ação, ou seja, qual agente, quais são os órgãos responsáveis, como que isso se dará, como que esses órgãos, o que eles farão, a maneira que eles farão para colocar em prática, colocar em execução
esse planejamento que deve ser feito e os benefícios para a sociedade. Ou seja, o que deve ser feito, quem deve fazer, como fará e, por fim, o que resultará de benefício para a sociedade, ou pelo menos um resultado que seja esperado, qual resultado que deva ser alcançado. Todos eles detalhados. A partir de um parágrafo de introdução exemplificado abaixo e dos argumentos expandidos, criaremos a conclusão para o texto. Bom, tema: Educação e Tecnologia. Segue-se agora o parágrafo de introdução. Repara, tópico frasal, onde tem a tese. A utilização dos aparatos tecnológicos inserida na configuração existente da educação tem prejudicado o desempenho dos estudantes. Essa é a tese. Vem aqui os argumentos pincelados. Elo coesivo, pois, ao mesmo tempo que o excesso de interação acelera o cérebro, segundo argumento agora, as famílias não sabem como orientar os adolescentes a um equilíbrio saudável. E, elo coesivo, principalmente reafirmação. Terceiro argumento, porque a escola não sabe, de forma geral, associar o ensino à tecnologia. Essa introdução não trouxe uma conclusão, não trouxe um fechamento. Desenvolvimento 1, retomando o primeiro argumento, pois, ao mesmo tempo que o excesso de interação acelera o cérebro. Argumento 1, esse argumento expandido. O excesso de estímulo visual e auditivo contribui para a SPA, síndrome de pensamento acelerado, doença descoberta pelo médico Augusto Cury. Introdução, no caso, tópico frasal, tendo como característica a agitação e ansiedade do indivíduo, trazendo o argumento para esse SPA, argumento evidente nas salas de aulas, diminuindo a capacidade do foco e atenção para atividades menos dinâmicas, trazendo agora a consequência desse SPA, que é trazido justamente pela primeira afirmação, excesso do estímulo visual e auditivo contribui para a SPA, como a escrita, a leitura e ouvir um professor. Segundo argumento, as famílias não sabem como orientar os adolescentes a um equilíbrio saudável. Apesar disso, é preciso enfatizar que a tecnologia em si não é negativa. Tópico frasal, mas a forma como ela é usada pode ser benéfica ou não. Continuação, né, do tópico frasal. Então, a tecnologia, ele está defendendo no segundo argumento que a tecnologia não é necessariamente ruim, ela tem que ser bem usada. E isso envolve a família, o argumento lá de cima. A prática vista no dia a dia de famílias, retomando, né, argumentando o tópico frasal do argumento, a prática vista no dia a dia é de famílias que não possuem estratégias de como ensinar a criança e adolescente a usar tecnologias com equilíbrio de tempo em ocasiões e lugares específicos. Concluindo, o resultado disso na argumentação é o que se vê, é a reafirmação do argumento. O resultado disso são as salas de aulas repletas de alunos utilizando equipamentos eletrônicos em momentos em que deveriam manter o foco e a concentração nas atividades propostas pelo professor. Repara, o próprio argumento segue uma linha de argumentação. A afirmação do argumento, exemplificação do argumento e a conclusão, que é a reafirmação do argumento. Terceiro argumento, porque a escola não sabe, de forma geral, associar ensino à tecnologia. Essa complexa relação entre professor e aluno, retomando os argumentos anteriores, parágrafos anteriores, que é a tecnologia em sala de aula, os alunos não sabendo utilizar bem a tecnologia em sala de aula. Essa complexa relação entre professor e aluno utilizando tecnologia em aula é também consequência de um sistema de ensino arcaico. Ponto de vista defendido, a argumentação, tópico frasal, que não evolui com as inovações, mantendo a visão, estou justificando o porquê que o problema é também do sistema de ensino arcaico. Não evolui com as inovações, mantendo a visão de que o cérebro do adolescente de hoje possui a mesma configuração e motivações do cérebro do aluno de 20, 50, 80 anos atrás. Ou seja, defendido, tópico frasal, a escola está arcaica. Por quê? Porque pensa que o pensamento continua o mesmo de 20, 50, 80 anos atrás, tendo como conclusão a reafirmação do argumento. A falta de modernização da didática e da escola acarreta nesse conflito de gerações de tecnologia, ou seja, a não utilização adequada de tecnologia em sala de aula. Pronto. Conclusão. Agora vem o parágrafo final. Considerados esses fatos evidentes por quê? Porque são todas coisas que ocorrem realmente no dia a dia. Todos os itens aqui argumentados são itens gerais, são itens que se pode ver no dia a dia em sala de aula. SPA, evidência científica do médico, tecnologia em si não é negativa, mas tem que ser bem usada em lugares específicos, educação da família, o que a gente vê que não ocorre, e a escola sendo arcaica, a escola não sabendo conciliar a tecnologia com educação e a configuração do cérebro do adolescente no tempo atual. Considerados esses fatos que são evidentes, pode-se afirmar que a tecnologia, a reafirmação agora do tópico frasal da tese trazida lá na introdução,
A utilização dos aparatos tecnológicos inseridos na configuração existente da educação tem prejudicado o desempenho dos estudantes. Reafirmação. Pode-se afirmar que a tecnologia, como utilizada pelos jovens nesses anos iniciais do século XXI, tem sido um entrave para um bom desempenho dos estudantes, ou seja, estudantes, a tecnologia inserida na configuração existente da educação, a educação arcaica, tem prejudicado o desempenho dos estudantes. Então, a tecnologia mal utilizada em sala de aula tem prejudicado os estudantes. A tecnologia, como utilizada pelos jovens nesses anos iniciais do século XXI, ou seja, nova configuração de educação, tem sido um entrave para um bom desempenho dos estudantes. Aí vem a reafirmação dos argumentos. Devido ao cérebro estar mais acelerado, configuração do adolescente, a família não saber como orientar os adolescentes e principalmente a ineficiência da associação entre ensino e tecnologia, a escola arcaica. Pronto. Reafirmei a tese. Pincelei novamente a argumentação, relembrei os argumentos trazidos, para trazer na mente, na memória do leitor, realmente, ele defendeu isso, isso e aquilo. Tudo isso tem sentido. E, por fim, no caso do Enem, uma proposta de intervenção. É necessária a parceria entre Estado, escola, família e empresas. Ou seja, o que é necessário fazer? Parceria. Quem deve fazer? Escola, Estado, família e empresas. Como que vai fazer? Através de programas de conscientização, que vai levar a que fim? Que proporcione equilíbrio e educação tecnológica, desenvolvendo e não alienando. Logo, para o futuro esperaremos o quê? A tecnologia será a verdadeira aliada da educação. Então, a proposta de intervenção trazendo o que será feito, quem deve fazer, como deve fazer e quais os benefícios a longo prazo, o que se esperar do futuro. Bom, vamos analisar o parágrafo de conclusão com mais detalhe. Você pode reparar que há trechos, né, da conclusão separados por cores. Então, letra A. Considerados esses fatos evidentes, pode-se afirmar que essa frase funciona como um elo coesivo, levando o leitor a relembrar e a rever os argumentos citados, criando a expectativa de uma conclusão por meio da consequência natural desses argumentos. As palavras evidentes e lógica, por que foram utilizadas essas palavras? Ou seja, quando utilizo a palavra evidente, eu levo o leitor a concordar com a minha proposta, por parte do leitor em relação ao autor, minimizando as chances de dúvidas ou de contra-argumentação. A tecnologia, como utilizada pelos jovens nesses anos iniciais do século XXI, tem sido um entrave para um bom desempenho dos estudantes. Essa frase é a reafirmação do tópico frasal, ou seja, a reafirmação do ponto de vista defendido pelo autor do texto. Ao retomar a afirmação defendida, o texto segue para seu fechamento dentro do tema e coerente com a proposta apresentada desde seu início. Isso demonstra que o autor não se perdeu nas ideias, mantém-se focado e não fugiu ao tema, ou seja, é aquela frase e no tópico frasal da conclusão que retoma o que foi trazido, o que foi defendido lá na introdução, a tese. Devido ao e principalmente, essas duas frases se encontram aqui, são os elos coesivos. Devido ao, principalmente. O que esses elos coesivos, por que eles são importantes? Estas palavras são elementos coesivos que ajudam na manutenção do sentido do texto e em sua coerência. Lembra? Coesão ajuda na coerência. Mantendo a unidade textual e a natural sequência de argumentos que se encadeiam um a um, ou seja, a sequência lógica. Devido ao e principalmente, uma explicação e aqui uma confirmação, uma afirmação, uma ênfase. Revelando que não estão soltos, sem sentido, mas fazem parte de uma lógica associativa. Argumentos 1, 2 e 3 estão aqui de números verdes. 1, o cérebro está mais acelerado. 2, a família não saber como orientar os adolescentes. 3, a ineficiência na associação entre ensino e tecnologia. Os argumentos 1, 2 e 3 foram retomados de forma sucinta com a finalidade de enfatizar a unidade e a lógica do texto, ou seja, retomando todo o texto, fazendo dele um todo coerente, tendo uma unidade, tendo um sentido em si. Todo o texto é uma coisa só. Induzindo o leitor a concordar com a coerência argumentativa, ou seja, validando as ideias do autor. Tal retomada prepara o terreno para a afirmativa final do texto, que vai corroborar o ponto de vista apresentado na introdução, que é essa parte final aqui. É necessária a parceria entre Estado, escola, família e empresas, através de programas de conscientização que proporcionam equilíbrio e educação tecnológica, desenvolvendo e não alienando. Assim, a tecnologia será a verdadeira aliada na educação. Esse trecho é a inovação trazida pelo autor, pois traz uma solução para o problema defendido.
uma vez que o leitor concorde com o ponto de vista do autor do texto, através lá da reafirmação e da retomada dos argumentos, ele necessitará de uma solução ou de um prosseguimento para o futuro das ideias defendidas e provadas. Ou seja, não basta apenas criticar, eu tenho que mostrar o que deve ser feito. Dessa forma, o texto terá uma finalidade prática para a sociedade e mostrará ao ouvinte que, além da informação, o autor do texto possui capacidade de pensar e propor soluções para os problemas. Repare que este é o trecho da intervenção. Nele há o que fazer, como fazer, quem fará e no que resultará. Beleza?